Hoje é um grande prazer que nós temos aqui o professor titular de oftalmologia da Escola Paulista de Medicina, né, da Unifesp, professor Dr. Rubens Belfort Júnior, e que vai nos falar o básico, né, da oftalmologia e como que as pessoas possam melhorar no seu dia a dia com medidas mais simples de ter uma saúde ocular melhor, né? Agradeço muito sua presença e toda a sua credibilidade, os seus anos e anos de oftalmologia e poder contribuir para a saúde pública, né, Rubia? Bom, muito obrigado, Ronaldo. Para mim é uma bruta honra. Você sabe o respeito, o carinho que eu tenho por você nessas dezenas de anos. Você é muito mais jovem que eu, mas sempre trabalhamos juntos. Agora, o teu papel na SPDM e trabalhos assim é muito, muito importante. Bom, eu como oftalmologista, né, antigamente era o oculista, agora mudou de nome, oftalmologista, lido muito com problemas relacionados à saúde pública. E às vezes não são coisas que levam à cegueira, mas são problemas do dia a dia importantes. E problemas que às vezes têm um custo econômico e social maior que o necessário. As doenças oculares vão aumentando conforme o indivíduo vai envelhecendo, né? Nós médicos aprendemos a afastar a morte, mas não aprendemos ainda a manter estruturas como os olhos funcionando tão bem quanto a juventude. E entre essas causas, você estava conversando comigo, a questão do olho seco é uma matéria importante. Não é uma doença que cega, geralmente, quase nunca cega, mas é muito frequente e leva à necessidade de algumas condutas que são necessárias de ser explicadas. Então, nós estamos conversando também sobre isso. Quando a vida é jovem, tem muita lágrima. Então, aí já vem a primeira coisa. Tem um excesso de colírio de lágrima artificial receitado para garoto, para gente jovem, sem necessidade. O colírio é caro. Às vezes o colírio não é tão caro por unidade, mas se você considerar que ele vai ser usado durante muitos anos, ele passa a ser uma coisa importante. Conforme a gente vai envelhecendo, de maneira geral, né, as coisas vão secando. Seca a boca, seca as secreções da pele e o olho também. Então a lágrima vai piorando, a lágrima vai passando a incomodar pela falta de qualidade. Eu costumo brincar, o indivíduo de uma certa idade sempre reclama da poluição. Você não vê indivíduo de 18, 19 anos reclamando da poluição, porque eles têm uma ótima lágrima e aí vem as coisas depois. Então, o olho seco também é uma coisa que se fala, às vezes, em excesso em relação a tratamento. Mesmo, Rubia, quando agora com essas queimadas, como é que impactou o olho seco, assim, a irritação, né, imagino eu, do olho, né? Queimada, poluição, secura são fatores que fazem o indivíduo se sentir pior. E quando a condição é extrema, como nós estamos encontrando, também as pessoas jovens têm isso. Nós sabemos, e é clássico, pessoas que, por exemplo, moram em Brasília, em Israel, no Texas, têm muito mais sintomatologia de olho seco do que, por exemplo, quem mora em Camboriú, um lugar mais ameno, perto do mar e mais úmido. Esses fatores são importantes e também estão relacionados com a parte ambiental. Mas, de maneira geral, é a partir dos 50 anos de idade que você começa a ver a deficiência da lágrima, principalmente em mulher. Tem até uma síndrome que se caracteriza por artrite, quer dizer, reumatismo, olho seco e boca seca. E tem casos realmente extremos, você tem que fazer cirurgia para controlar, mas a enorme maioria, do mesmo jeito que você tem necessidade de passar um creme hidratante a partir de uma certa idade, tem que dar um colírio hidratante. E os colírios no Brasil são tabelados, mas os colírios para olho seco não são. Então as lágrimas artificiais, umidificantes, hidratantes, são de preço liberado, então claro que a indústria vai atrás de produtos assim. Você tem uma gama enorme de colírios no mercado. Colírios que custam baratinho, colírios que custam muito caro. Eu brinco, mas é como se fosse água mineral. Você tem água mineral de Minas Gerais, água mineral do Japão, da Suíça, e muitas vezes muda o rótulo e o preço. Então, olho seco, sim, é um problema muito frequente, às vezes é grave, mas na maior parte das vezes você resolve com colírio. Da mesma maneira que você passa um creme hidratante. Qual colírio? Assim, porque a gente vê isso, né, nas farmácias, assim, uma diversidade, né, que eu não consigo, se eu fosse lá, não conseguiria escolher o que seria o adequado, o que é o basicão, né? Não apenas aqui, todos os países, Estados Unidos, às vezes você tem, uma vez eu contei, você tem quase 10 metros de prateleira com colírio de lágrimas artificiais. A Academia Americana de Oftalmologia, recentemente, inclusive,
elaborou uma informação ao público, lembrando que se você usa o colírio até 4 vezes por dia, não tem necessidade de usar esses colírios sem conservante. O preço varia muito. Colírios com conservante são mais baratos, sem conservante, mais caros. E a Academia Americana recentemente, inclusive, elaborou uma nota explicando que se você tem necessidade de usar até 4 vezes por dia, não tem necessidade de usar os mais caros. Os mais baratos são de acordo. Porque o que é conservante? É uma substância para evitar a contaminação por bactéria e agentes infecciosos. Até 4 vezes por dia não tem problema, porque o irritante é pouco significante. Se você precisar mais do que 4 vezes em situações mais graves, aí sim, você usar um colírio sem conservante tem vantagens. Os preços, como eu falei, são muito variados e o número de marcas também. Talvez um bom referencial seja com conservante ou sem conservante. E tem também aí aqueles flocos pequenos, você então usa e joga fora e tal. E muitas vezes também não tem necessidade apenas de uma gota e jogar fora. Você acha que as pessoas têm dificuldade de usar o colírio? As pessoas às vezes têm dificuldade até motora de usar o colírio. A partir de uma certa idade, isso passa a ser também frequente. Tem até tipos especiais de colírios desenhados para as pessoas que não conseguem fazer o movimento de apertar o frasco na mão. É muito, muito raro. Outras pessoas têm dificuldade por não enxergar. Quando você chega aqui perto e não consegue botar o vidrinho. Mas, de maneira geral, o paciente consegue. Lembrar também que dentro do olho cabe uma gota. Aliás, cabe menos de uma gota. Então as pessoas dizem, quantas gotas tem que usar? Uma gota bem pingada é suficiente. Na dúvida, pinga 2. Mas não há necessidade de usar 4 ou 5 gotas, porque escorre pelo rosto e acaba às vezes até dando uma reação irritante na pele, né? À medida que a pessoa vai envelhecendo, qual você acha assim, quais são os alertas que você daria para a pessoa estar atenta no envelhecimento? O envelhecimento é o problema de nós todos, né? É um grande problema visual. Sem dúvida, a gente aprendeu a viver mais, mas a qualidade, você sabe mais do que eu até, a qualidade da vida às vezes não é adequada. E a partir dos 50 anos, a frequência de doenças oculares aumenta muito. O olho não foi feito para durar mais do que 40 anos. Todo mundo, a partir dos 40 anos, já precisa de óculos para perto. Aos 60 anos, a catarata passa a ser um grave problema. Aos 70, 80 anos, glaucoma aumenta muito de severidade. As doenças de máculas, degenerações retinianas também ficam a causa mais importante de perda visual. Então, a partir dos 40 anos, é recomendável periodicamente fazer um exame. Precisa fazer exame de 6 em 6 meses, de ano em ano, mas o oftalmologista pode te orientar no sentido, olha, você está ótimo, pode voltar daqui a 2 anos, ou você é interessante voltar um pouco antes. E o exame oftalmológico não deve se limitar ao uso de óculos, mas aproveitar a oportunidade também para excluir fatores de risco. Aos 40 para 50 anos, já existem alguns fatores de risco importantes de serem identificados e seguidos. E esse é um dos objetivos da oftalmologia, acho que da saúde, da medicina, quando tenta melhorar o acesso. Nós temos aqui na Escola Paulista de Medicina, no Instituto da Visão, e graças muito ao apoio da própria SPDM, um projeto enorme de teleoftalmologia, onde o indivíduo em hospitais do Estado é examinado por uma técnica de enfermagem que simplesmente tira uma fotografia dos olhos. E essa fotografia vai para um centro de leitura e a partir daí a gente já pode encaminhar o paciente, por exemplo, para a clínica de glaucoma, ou para a clínica de catarata, ou para a clínica de retina, justamente para facilitar o acesso. Então, fator de risco é importante ser identificado antes da doença, né? E aí você tem, como eu falei, catarata, o glaucoma e as degenerações de retina. O que é catarata e o que possa ser feito? Assim? Catarata é a opacidade de uma estrutura que existe dentro do olho chamada cristalino. O olho é como se fosse uma máquina fotográfica, tem a lente e o filme. A lente faz parte o que a gente chama de córnea e cristalino. Quando a catarata se forma, é porque o cristalino vai opacificando. Esse cristalino, quando a gente nasce, é como a clara do ovo da galinha. Quer dizer, é transparente e mole. Aí a gente vai vivendo, o metabolismo vai ocorrendo, a luz ultravioleta tem um papel também importante e o ovo vai cozinhando. A clara vai ficando mais dura e a clara vai começando a ficar
opaca. Quando aos 40 para 50 anos, ela já está tão dura que não permite mais enxergar para perto ou para longe. Porque essa lente, normalmente, ela muda conforme a gente presta atenção para perto ou para longe. E conforme ela vai ficando dura, já não consegue fazer isso. Aí vem o óculos para perto. Aí o tempo continua e a clara do ovo vai cozinhando. Chega numa hora que é como a clara do ovo, está totalmente branca, você não vê nada do outro lado. Então essas são as diferentes fases da catarata. Antigamente, você tinha que operar a catarata quando a catarata amadurecia, como fruto. Tirava antes ou depois, não dava certo. Hoje não. Hoje você pode remover a catarata quando é necessário. E, com frequência, quem tem que dizer é o paciente, não é o médico. Com a técnica moderna, você pode achar catarata em quase todo mundo aos 60 anos de idade. Você não vai operar por causa disso. Você vai operar quando a opacidade do cristalino está interferindo com a tua vida profissional, a tua saúde visual. Então, o paciente que fala, eu até que estou bem, mas essa luz assim que vem no meu rosto dá um reflexo, chama glare, ofuscamento, que eu não enxergo bem, ou está cada vez pior para ver a letrinha lá na televisão, etc. Então, sinais da catarata. Então, é uma decisão de operar do médico com o paciente e tem que operar, porque não existe nada para prevenir, não existe nenhum colírio, comprimido que possa, inclusive, adiar a catarata. É uma das cirurgias mais realizadas no mundo. E parece que é um procedimento simples, né? Feito da forma técnica, né? Mas ele, tanto que você mesmo patrocinou, né? Todas essas operações de centenas de cataratas, né? Nos finais de semana. A melhor maneira de analisar a questão da cirurgia da catarata, como em outras, né? É lembrar do avião. Quer dizer, decolar o avião é tão simples. Você entra no avião, toma uma champanhe ou come amendoim, dependendo da classe que você está no avião, né? E de repente você está no ar. São 30 segundos, 40 segundos. É verdade, mas se você não fizer direito, estoura. E quando estoura, tanto faz você estar na primeira classe quanto na econômica. Então, e de novo no avião, o paciente fala, doutor, mas não tem perigo? Como você vai entrar no avião, o comandante fala, espera um pouquinho. Você tem certeza que você está entrando no avião? Você sabe que o avião pode explodir, né? Então, essas coisas valem. Cirurgia de catarata é uma cirurgia segura, é uma cirurgia que, bem feita, dá uma enorme possibilidade de sucesso, mas, às vezes, mesmo tudo sendo feito certinho, o resultado pode não ser o melhor. É uma cirurgia precisa, é uma cirurgia, às vezes, mais rápida que as pessoas até esperavam, vai ter uma série de detalhes de alta complexidade. Nós já operamos 10 mil cataratas na Amazônia. Felizmente, não tivemos nenhum problema maior. No entanto, nós morremos de medo, porque a infecção continua uma possibilidade real, sangramento, e tem outras coisas que precisam ser bem avaliadas. Quer dizer, não é como cortar cabelo. Não, nunca é, né? Mas a impressão que eu tenho é que a técnica evoluiu bastante, né? Essas 10 mil cirurgias que você fez na Amazônia, que acho que você fez com segurança e com boa evolução das pessoas. Imagina o bem que foi feito para essas pessoas, né? Porque da evolução eles iam ficar cegos, né? Você 10 mil cataratas e por alguns minutos, né? Acho que a cirurgia de catarata são alguns minutos. Né? É como decolar o avião. É a decolagem do avião. Você tem que ter o preparo do voo, tem que tomar os cuidados, tem que ter um bom comandante, tem que ser prudente. E aí o resultado é como avião, quase sempre ótimo. Não, na técnica, diz que em saúde, né, o que vale a pena é a qualidade, né? Então, a qualidade do piloto, né? A qualidade de quem vai executar, da limpeza, né? Tem toda uma coisa assim, né? E está evoluindo também, porque antigamente, quando você removia a catarata, não tinha nada no seu óculos. Então, o paciente operado de catarata era um indivíduo que você reconhecia facilmente, que ele usava um óculos grosso. Aí, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, passou a ser cada vez mais difundido colocar uma lente dentro do olho. E hoje essas lentes evoluíram muito e já se pode falar que alguns pacientes, os olhos operados, permitem uma independência muito maior de óculos. Tanto que, dependendo do grau da pessoa, dependendo do exame que o oftalmologista faz,
pode estar indicado a cirurgia numa fase muito mais precoce, aonde, inclusive, ela serve para libertar o indivíduo do uso constante de óculos. Ninguém pode garantir que com a cirurgia da catarata não vai mais usar óculos, é mentira. Porém, é verdade sim, que você pelo menos pode diminuir muito a dependência do uso de óculos. Acho que catarata é um assunto importante aí. Agora, glaucoma, assim, o que é o glaucoma e o que possa ser feito? Assim, quando é que são os sinais do glaucoma, como é que a gente tem que ficar atento aí? Quando a gente fala em oftalmologia social, tem sempre, conforme os caçadores falavam na África, né, os grandes 4, os grandes 5. E você tocou no primeiro, que é catarata, e glaucoma é o segundo. Glaucoma é uma síndrome que ainda a medicina sabe bem menos do que a gente gostaria. O grande fator de risco do glaucoma é a pressão do olho. E é basicamente o fator que a gente mais pode controlar. Então, a medida da pressão do olho me ajuda muito a estabelecer o fator de risco do glaucoma, o diagnóstico e a conduta. Mas não é apenas a pressão, porque junto com a pressão é muito importante analisar o nervo óptico. Glaucoma é uma síndrome que se caracteriza classicamente por aumento de pressão, alteração do campo visual e alteração da papila. A papila é o lugar onde o nervo entra no olho. Então, na parte de trás do olho, tem o lugar do nervo, que é redondo, e dentro dessa estrutura tem uma pequena escavação. Conforme o indivíduo vai tendo glaucoma, essa escavação vai aumentando. Então, medir a pressão sim é importante, mas tem que analisar também o fundo de olho. A escavação, se está maior ou menor. E, dependendo da situação, também fazer o campo visual. Porque o glaucoma, classicamente, ele vai perdendo a visão de fora para dentro. E muitas vezes o indivíduo só percebe que tem glaucoma quando ele está quase cego. Quer dizer, eu olho para o teu rosto, não estou vendo tua mão, vendo tua mão aqui. Então, tudo isso é glaucoma. Aos 50 anos de idade é muito menos frequente que aos 60, 70, 80. Quanto mais velho você tem, mais chance pode ter um déficit visual relacionado ao glaucoma. Tem dor? Às vezes, quando é um glaucoma agudo, a dor existe, mas a enorme maioria dos pacientes é uma situação diabólica por causa disso. É uma cegueira silenciosa. E o indivíduo às vezes acha que está controlado, não está. Medir a pressão simplesmente é o mais fácil, mas engana muito. Essa é uma das vantagens, por exemplo, agora dessa questão de teleoftalmologia, inteligência artificial. Uma boa fotografia do fundo de olho, com frequência, é mais importante que a pressão. Eu posso agora estar com uma pressão normal e à noite a minha pressão está alta. Então, meu fundo de olho vai dizer o risco de glaucoma. E a imagem passa a ser mais importante do que medir a pressão. Mas para o paciente, a restrição do campo visual é o sintoma que mais leva à busca do oftalmo. O paciente, com frequência, não percebe que o campo visual vem diminuindo. Algumas vezes, o glaucoma dá um sinal na visão mais central, então ele percebe. Mas, como regra, o paciente não percebe até a doença estar avançada. Então, é muito importante uma ação preventiva do médico. Nós falamos agora da retina, assim, como é que a retina possa ficar doente assim, né, no envelhecimento? Primeiro, nós estamos falando de cegueira evitável, que é o glaucoma. Falamos de cegueira reversível, que é a catarata. A catarata não pode ser evitada, mas a cegueira é reversível. O glaucoma causa uma cegueira irreversível, mas pode ser controlada. Retina tem como grande fator a questão da mácula. E aí você tem uma cegueira irreversível e muitas vezes impossível de ser evitada. Mácula é como joelho. O paciente muitas vezes fala, doutor, eu estou mal, eu estou com mácula. Mácula é como joelho, todo mundo tem. E mais ou menos como joelho, tem uma idade que já não está funcionando bem. Então, com a idade e alguns outros fatores de risco, cigarro, dieta inadequada, luz ultravioleta, você vai perdendo a sensibilidade. A mácula é o lugar que você usa quando você presta atenção. Quer dizer, olhando no meu dedo agora, a tua mácula está focada no meu dedo e aqui. Então, qualquer coisa que aconteça, a gente percebe. Olha para você, tem uma mancha preta, que opa, o que aconteceu? Então o paciente percebe logo. Antes disso, às vezes, ele vê as coisas tortas.
Então, uma das boas maneiras que o oftalmologista ensina para o paciente é olhar uma caderninha de aritmética, né? Antigamente, caderninha de aritmética. Ele fecha o olho e fala, opa, o quadrado está mais torto, opa, o quadrado está desse jeito. Então, avisa o oftalmologista, se ele já tem a doença, às vezes você aconselha o indivíduo a botar a tabelinha dentro da porta, digamos, do armarinho do banheiro, quando ele abre o armário para pegar a escova de dente, ele dá uma olhada no quadradinho. Então, a mácula é fundamental. E a mácula com a idade vai piorando. É a grande causa de perda visual naqueles países que já controlaram glaucoma e estão bem com a parte de catarata também. E ainda 80% das doenças relacionadas com a mácula são de tratamento difícil ou inexistente. Tem dois tipos de degeneração macular. Tem aquela que é tipo 15, 20%, você trata com injeções aplicadas dentro do olho. É um tratamento chato, etc., mas controla muitas vezes. Tem uma outra que é mais lenta, é o que chama de degeneração macular seca. Essa, aos pouquinhos, vai piorando o olho. E ainda não existe um tratamento efetivo. Recentemente saíram alguns produtos que se discute se é bom ou não, caríssimos, ainda não disponíveis adequadamente na maior parte dos países, mas é um caminho. É muito parecido com a sua área, esse remédio para Alzheimer, entendeu? Funciona ou não funciona, devia ter liberado ou não, mas é um caminho, né? Então, eu acho que no futuro, sim, nós vamos ter cada vez mais mecanismos para controlar isso, mas ainda não existem. Então, perda visual a partir de uma certa idade, infelizmente, faz parte da vida. E as pessoas têm que entender isso e dar o apoio que vai além de simplesmente dar remédio. A degeneração macular é terrível, mas ao contrário do glaucoma, onde você termina cego total, que não vê nem se a luz está acesa ou apagada, a degeneração macular, com frequência, ela se limita à visão central. Então, você não consegue ler jornal, você não consegue ver detalhe na televisão, mas você consegue andar em casa, saber onde é o banheiro, você pode não ver detalhe de uma panela, mas você vê pelo menos o fogão onde é que está, né? Então, não é uma cegueira de escuro apagado. Esses casos mais agudos, assim, tipo conjuntivite, quais são as causas de conjuntivite no Brasil? Né? Conjuntivite viral, traumática. A gente falou um pouco de olho seco, às vezes para o leigo, olho seco é uma coisa, conjuntivite é outra, né? Como é que você faz essa diferença aí? O que é olho seco, o que é conjuntivite? O que não fazer, né? Eu lembro que você mesmo, quando eu era aluno, né, Rubens, toda a equipe, conjuntivite, você não pode dar corticóide, tem conjuntivite que você tem que tomar cuidado. Eu morro de medo de usar colírio por causa disso. Isso, aí você já tocou num ponto muito importante. A gente costuma dizer em aula que tem uma coisa que o médico não oftalmologista jamais deve receitar, porque o oftalmologista jamais receita, é o uso do colírio anestésico. Antigamente, e aqui na Escola Paulista nós somos o grupo que mais lutou por isso, a proibição do colírio anestésico nas farmácias. Antigamente, o indivíduo comprava colírio anestésico em farmácia. Ele ia lá, com dor no olho, o farmacêutico, do mesmo jeito que receitava o Tilenol, dizia, usa esse colírio. Passava a dor, ele usava 2, 3, 4 vezes, porque de repente chegava aqui no hospital, cego dos dois olhos, necrose da córnea. Então, colírio é ótimo, colírio anestésico é excelente, o oftalmologista 1, 2, 3 vezes uma cirurgia, mas não é para uso constante. Então, nunca usa. E outro é colírio de corticoide. Colírio de corticoide, com raríssimas exceções, não é para ser usado pelo não oftalmologista, porque tem que ter o conhecimento especializado e o aparelho especializado. Então, voltando ao que você falou de conjuntivite, a conjuntivite é a inflamação da conjuntiva. E, realmente, está certo, olho seco é uma das causas de conjuntivite. A falta da lágrima boa deixa o olho vermelho, incomodar. Um grande sinal da conjuntivite crônica é a sensação de corpo estranho, é o incômodo, é o ardor, diferente da dor. Mas existem conjuntivites agudas. No passado, as conjuntivites bacterianas eram muito mais frequentes do que agora. Como regra, o grande fator de causa de conjuntivite são as infecções virais. E a mais comum é um tipo de vírus benigno, é um tipo de vírus que às vezes dá apenas a conjuntivite, às vezes dá também uma febre, uma faringite associada, incomoda muito, passa para os 2 olhos, é epidêmico, mas em alguns dias e semanas quase todos os casos estão resolvidos. E para esse tipo de conjuntivite viral,
A melhor coisa continua a ser o que a gente receita sempre, né? Paciência. Paciência. Eu sempre falo para os meus pacientes, olha, eu aprendi com meu pai, 10 gotas de paciência e um pouquinho de chá de pouco caso, às vezes é o que a medicina tem para fazer. Então, conjuntivite aguda é terrível, o indivíduo tem a sensação que vai morrer, os olhos com vermelho, a luz incomoda muito. E, de repente, melhora e cura. Esse tipo de vírus não tem tratamento específico. Não adianta dar antiviral, porque não existe, antibiótico não serve para nada, e o colírio corticoide, pelo oftalmologista, é indicado em alguns casos, compressa gelada, paciência, e resolve muito. Tem conjuntivite de outros tipos, conjuntivite alérgica, crônica na criança, é uma situação ampla, né? Algumas conjuntivites causam problema sério, por exemplo, conjuntivite alérgica severa, mas a enorme maioria é benigna e autolimitada, epidêmica. O vírus que causa esse tipo de conjuntivite, pelo menos, é muito sensível a álcool. E as pessoas não pegam simplesmente porque estão no mesmo ambiente. Acho que eu já vi, sei lá, milhares de conjuntivites agudas, eu nunca peguei. Lavar a mão. O indivíduo está com conjuntivite, ele põe a mão na maçaneta, o outro vai lá, põe a mão na maçaneta, ele coça o olho, vai dar assim que transmite. Fronha, beijo, o ar, não passa isso. Agora, dentro desse processo de envelhecimento também, mas não necessariamente, é a harmonização facial, ou o que precisa ser feito no olho com o processo de envelhecimento, se a pálpebra caiu, se isso é uma coisa comum, necessária, ou acaba caindo na categoria de harmonização facial, que é um outro departamento, né? Então, quando que você deveria eventualmente poder corrigir alguma anatomia do olho que poderia estar prejudicando o processo fisiológico da visão, né? Antigamente chamava cirurgia estética, né? Agora é de harmonização. Antigamente, não, eu quero fazer cirurgia para ficar mais bonito, agora eu quero fazer para ficar mais harmônico. A gente pode discutir até se a beleza sempre tem que ser harmônica ou não. De qualquer maneira, claro, cada vez mais as pessoas querem fazer cirurgia estética. Pálpebra, e toda a face, né? Mas tem algumas situações, sim, onde a cirurgia é indicada porque a musculatura começa a funcionar mal, a pálpebra cai, e realmente chega uma hora que a pálpebra cair demais, aí como se fosse uma cortina vindo de cima para baixo, o paciente tem que fazer assim para enxergar. Chama cirurgia de pitose. A enorme maioria de cirurgias palpebrais é feita por questão estética. Existe até muitos pacientes que usaram óculos a vida inteira. Aí opera a catarata. No dia seguinte, 2 dias depois da cirurgia, está enxergando bem. Agora tem que operar minha pálpebra. Ele foi daquele jeito a vida inteira, mas agora ele está percebendo que quer operar. É cirurgia estética. Mesmo do canal lacrimal? O canal lacrimal, de novo, é muito menos frequente como consequência de infecção bacteriana. Mas, em algumas situações, principalmente relacionadas também, de novo, ao envelhecimento, onde a musculatura fica mais flácida, você passa a ter uma posição alterada da pálpebra e às vezes começa a escorrer lágrima, ou algumas vezes mesmo você tem até uma obstrução do canal lacrimal, e aí está indicada a cirurgia, às vezes de pálpebra para corrigir a posição, entrópio ou ectrópio, conforme a pálpebra é para dentro ou para fora, ou realmente sondas para reverter e permitir de novo a existência de um canal que tira o excesso de lágrima, que normalmente vai para o nariz, né? E quem faz isso é o oftalmologista. Quem faz isso basicamente é o oftalmologista, mas outras áreas da medicina também tem bons especialistas. A minha geração, acho que a tua também, via aquela briga, inclusive aqui na escola, ambiente universitário, né? É o cirurgião plástico, é o oftalmologista ou o otorrino. Em todas as especialidades tem gente que sabe fazer bem e gente que sabe fazer mal. O que eu digo para os pacientes é isso. Eu quero operar minha pálpebra, pode ser oftalmologista, pode ser o cirurgião, claro, desde que ele saiba fazer. E aí você tem, por exemplo, na oftalmologia, a Sociedade Plástica Ocular e etc. Tem uma superposição, né, diferentes áreas da medicina, e a gente sabe que essa divisão meio arbitrária de especialidades da medicina do século XX está deixando de existir. Na verdade, tem um overlap muito grande, né? Psiquiatria, psicologia, oftalmologia, vai ter, né? Agora, uma coisa assim que aumentou muito, né? Aí a minha impressão, queria ouvir a sua opinião, né? O uso de óculos escuros, vários tipos diferentes de lentes, ou
são os cuidados que as pessoas têm que ter quando vão escolher um óculos escuro? Acho que tem muito por estética ou por proteção do sol. É necessário uma proteção do sol com óculos escuro? Eu queria que você pudesse falar um pouco assim. Esse é um assunto extremamente importante, perigoso. Vou te contar uma história. Uns anos atrás, eu fui entrevistado por um grande colega, uma emissora de televisão importante. E me foi perguntado isso. E eu respondi e fui processado imediatamente por uma associação de médicos. Por quê? Eu comentei o assunto e disse, olha, essa questão de falta de óculos é muito complexa, porque todo mundo precisa de óculos. E a demanda é enorme. E tem tanta falta de óculos que em muitos países você até pode comprar óculos para perto em supermercado. Mercado, banca de jornal e etc. Né? Porque a grande parte dos óculos para perto pode ser resolvido assim. E nós, na Amazônia, por exemplo, temos um processo enorme de fazer uma consulta oftalmológica rápida e entregar os óculos que o paciente precisa. Me processaram dizendo que eu estava desprestigiando os oftalmologistas e estava fazendo propaganda de optometristas, de coisa para isso, que é um absurdo. O mercado de óculos é milionário. Os óculos que você compra, às vezes, para perto, são disponibilizados por poucos reais. E, às vezes, são caríssimos. É como roupa. Você pode comprar uma roupa numa liquidação, você pode comprar roupa num camelô, pode mandar fazer uma roupa sob medida, né? Todo mundo, como eu falei, acaba precisando de óculos. Um outro fator que a indústria e o marketing explora muito é o suposto efeito protetor das lentes escuras. Está cheio de oftalmologista por aí dizendo, não, é fundamental usar óculos escuros, evite. Aí você vai ver, ele não usa óculos escuros, nem os filhos, nem os netos usam. Ele está na televisão e diz, precisa tomar cuidado com o excesso de luz. Luz é ótimo, a luz às vezes faz mal, aí não sabe ainda realmente como agir em relação a isso. Claro que a indústria, então, quer o óculos que tem uma lente que vai progressivamente escurecendo ou clareando conforme o ambiente que você está, e começa aquelas alegações tipo óculos escuro evita catarata, óculos escuro evita doença macular e etc. Os óculos têm que ser vistos como uma maneira de ajudar o paciente a enxergar melhor. Tem pacientes de sensibilidade maior à luz e outros menor. Tem pacientes que precisam de óculos escuros. Essa luz aqui, por exemplo, tem pacientes que ficam incomodados. Outros não ligam. Sim, existem algumas evidências que o excesso de luz pode causar este ou aquele problema oftalmológico. Mas não é uma coisa que você simplesmente mandar teus netos todos usarem óculos escuros vai causar um impacto positivo na saúde. Eu acho que a questão de lentes, né, quer seja lentes de contatos, né, e lentes que às vezes o mercado vende como especiais, o que escurece, não escurece, ou já soube de lente que para ajudar a dormir, que vai mudando a exposição às luzes e ajuda a dormir. Às vezes o mercado é tão explosivo, né, que a gente não sabe o que é útil mesmo, ou se é uma exploração ou do próprio mercado, né? O que tem de evidência nisso? Né? Isso está relacionado com a necessidade maior, né, na sociedade moderna de usar os olhos, ter uma visão confortável, e uma série de tabus e mudanças que estão ocorrendo. Por exemplo, quando eu era criança, diziam que não podia ler muito gibi ou história em quadrinho, porque ler podia causar miopia. Aí durante anos você achou que isso era bobagem. Agora, de repente, voltou toda uma discussão muito interessante sobre isso. A escolaridade precoce, a falta de exercício físico, e principalmente naqueles países onde a iluminação do dia assim, não é muito boa, no inverno, aqueles longos invernos, são fatores de risco para aumentar a miopia. A miopia está aumentando muito em grande parte dos países. A Ásia e aqueles países onde o inverno é mais longo, relacionada à vida menos de exercício físico das crianças. Aqui no Brasil ainda não existe nenhum trabalho mostrando que a nossa epidemiologia está mudando. Até porque as crianças do Brasil continuam a fazer esporte e brincar bastante, tem muita luz
E, infelizmente, as nossas escolas não são como na Coreia, no Japão, que o menino fica 6 horas por dia na escola. Mas a miopia está aumentando. Na China, você tem lugares onde 70% das crianças são míopes. E o que se sabe é que provavelmente aquela situação de botar uma tela perto da criancinha pequena mais tempo é um fator indutor da miopia. E a escola precoce também. A gente até brinca e fala, tá vendo? Eu sempre achei que a escola fazia mal para a saúde. Por outro lado, não há como você proibir os pais de dar uma tela pequenininha para a criança, porque o pai e a mãe só conseguem jantar ou almoçar quando a criança está numa telinha. É uma coisa que é assim. A China fizeram tentativa de evitar que a criança se aproximasse muito, botando carteiras com uma barra de ferro aqui na frente para evitar da criança. A criança acabava deformada, o tórax, tudo. Então, a miopia está aumentando no mundo inteiro. Aí é óculos, a partir de uma certa idade, pode usar lente de contato. A lente de contato é ótimo, mas é também um agente que precisa ser controlado. A lente de contato pode dar problemas e lente de contato tem vantagens, desvantagens e não pode ser usada, a não ser em casos especiais, quando a criança é muito pequena. Costumo dizer que 13, 14 anos, mais ou menos a idade que já pode usar lente de contato por questão funcional ou estética, né? Cirurgia também desenvolveu muito nos últimos anos, a cirurgia de miopia, cirurgia de hipermetropia, astigmatismo, bem orientada por um médico, que tem resultados excelentes, mas também não pode ser feita antes do platô da miopia ter estabilizado. Não pode operar a miopia aos 17 anos de idade, porque a miopia de repente continua. Então essas são situações que a gente tem que lidar muito. Uma coisa que ampliou muito foram as cirurgias de miopia, né? A impressão que dá é que elas se tornaram muito seguras, né? Um procedimento em medicina é um parâmetro, né? Tem a segurança e tem o benefício, né? Como é que você vê as cirurgias? Sem dúvida nenhuma. Nos últimos 50 anos, a cirurgia de miopia desenvolveu muito e atualmente é uma cirurgia extremamente segura, eficiente e, como as outras, precisa ser bem indicada. E em toda essa situação, né, Ronaldo, é muito importante você adequar a realidade à expectativa do paciente. Se a gente tem a ilusão que vai a Nova York de avião em 4 horas, a viagem sempre é frustrante. Mas, sabendo a indicação, explicando para o paciente aquilo que a cirurgia pode dar, com a técnica usual, os resultados são excelentes. Também tem uma limitação relacionada à idade. O paciente muitas vezes tem aquele sonho, eu quero zerar. Zerar significa não tem grau nenhum. Zerar é ótimo, maravilhoso, até que de repente começa a chegar aos 40 anos. E aos 40, aí de repente o paciente fala, que saudade da minha miopia. Eu acordava de noite, eu sabia que horas era, eu podia ver relógio, podia ver celular. Agora eu acordo, tenho que botar o óculos. Mas as brincadeiras a gente fala assim, pois é, no futuro acho que todo mundo vai querer ser míope. Porque a gente vive nesse ambiente. Sinceramente, eu estou vendo você, está tudo bem, eu não preciso chegar a uma placa a 5 quilômetros de distância, ter a visão perfeita para a longe. Então tudo isso tem que ser muito bem adequado à idade do paciente, à expectativa. Às vezes, por exemplo, a gente faz um olho para longe, o outro olho um pouquinho mais para perto. Cai aos 40, 45 anos, ele não está precisando de óculos ainda. Mas sem dúvida, você tem razão, é uma cirurgia que avançou muito, os resultados quase sempre são excelentes. Tá bom, Luiz, muito obrigado aí por todos esses esclarecimentos, né? Acho que a SPDM, a Escola Paulista de Medicina, agradece muito esses anos todos aí da sua liderança e compromisso com a oftalmologia e com a medicina, e é um prazer enorme assim, ter você como amigo, como médico aqui nessa instituição, né? E que possa fornecer essas informações que vão tentar ser úteis para muita gente aí. Exatamente. Acho que você toca um ponto muito importante. Esse tipo de programa é fundamental. A medicina precisa, né, cada vez mais se comunicar melhor. O médico, o paciente, a sociedade, esse tipo de informação é muito importante de fluir, né? Porque isso ajuda o paciente a chegar no médico mais preparado para entender e também diminui muitas vezes a responsabilidade do médico, porque quanto mais o paciente sabe da realidade e o médico reparte, as coisas ficam melhores. Então, parabéns por mais essa atividade da SPDM. Eu sou fã da SPDM há muitos anos, né? E acho que a SPDM tem um papel muito importante de liderança no Brasil, mostrando novos caminhos
E ela existe com abnegados como você. Obrigado.